Nessa aula eu vou te passar uma dica para você operar a limitação do mercado junto com a retirada de pavio, ou seja, você vai parar de tomar loss pelo limite do mercado observando somente as retiradas de pavio. Esse é um dos motivos que muita gente está pecando, muita gente está tomando loss na limitação do mercado porque não está observando as retiradas de pavio. E essa informação é muito importante para você evitar de tomar alguns loss besta. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @willtrader1, que é lá que eu consigo tirar as dúvidas de você e eu consigo conversar com você de uma maneira mais eficiente. Então, sem enrolação, bora aqui pro vídeo. Primeira coisa, lembrando, o que é uma limitação no mercado tipo 1? A gente tem o tipo 1 e o tipo 2. Mas vamos observar aqui a limitação no mercado tipo 1. Então, ela vai ser sempre a primeira vela após a reversão. Aí você vai perguntar para mim, mas não sei o que é reversão. Aqui, ó, vou te passar a dica de ouro. Reversão é sempre que você for ver a troca de cor. Então, fez uma vela verde, fez uma vela vermelha. Essa vela aqui, ó, foi a vela da reversão. Foi a vela aqui, ó, que trocou de verde para vermelho. Então, trocou aqui de vermelho para verde. Aqui teve outra reversão. Então, essa vela foi a vela da reversão. A gente tem aqui, ó, a primeira vela do movimento da compra. Então, como que eu vou identificar? Primeira vela do movimento da venda, primeira vela do movimento da compra. Não importa esse tanto de vela, mas aqui, quando finalizar o movimento e trocar a cor, vai ser aqui a primeira vela do movimento. Trocou a cor de novo, finalizou o movimento da venda e começou o movimento da compra. Finalizou o movimento da compra e iniciou o movimento da venda. Finalizou o movimento da venda e iniciou o movimento da compra. É esse daqui que é a reversão no mercado. É você observar as primeiras velas do movimento. Por exemplo, aqui no preço atual, aonde eu vou encontrar a nossa primeira vela do movimento da venda. Aqui a gente teve vela verde e a próxima vela ela reverteu, fez uma vela vermelha. Então, se ela reverteu, ela finalizou o movimento da compra e iniciou o movimento da venda. Então, essa velinha aqui, ela vai ser a nossa primeira vela do movimento. E o que a gente vai fazer para conseguir operar a limitação no mercado tipo 1? A gente vai observar a abertura e o pavio da abertura, que para quem não sabe, toda vela vermelha, a abertura sempre vai ficar na parte superior. Então, a gente tem a abertura e o pavio da abertura. E nunca é aqui embaixo, é sempre aqui na parte superior. E se for numa vela verde, por exemplo aqui, a gente teve a finalização desse movimento da venda para o início dessa vela de compra, para o início aqui do movimento comprador. Então, essa velinha aqui, ela é capaz de ser a nossa primeira vela do movimento da compra. Porque aqui, ó, movimento da venda, primeira, segunda vela. Terminou esse movimento da venda, iniciou o movimento da compra. Então, essa daqui é a primeira vela do movimento da compra. E é isso que a gente vai ter que observar. Então, nosso primeiro critério é o que? Observar a nossa primeira vela do movimento. Seja de compra ou de venda, a gente sempre tem que bater o olho e observar essas velas. Por exemplo, primeira vela do movimento da venda, primeira vela do movimento da compra, primeira vela do movimento da venda e assim por diante. Observou isso? Qual que é o segundo passo? Você identificar a abertura e o pavio da abertura dessa vela. Então, ó, primeira coisa, identificar a nossa primeira vela do movimento, primeira do movimento, primeira do movimento, primeira do movimento, e tem que ser na parte da sua abertura, não pode ser fechamento. Por exemplo, a abertura da vela vermelha, ela sempre vai ficar aqui na parte superior, e a abertura da vela verde sempre vai ficar na parte inferior. É interessante que ela deixe pavio, então ela tem que deixar pavio para a gente ter um critério aqui a mais. Então, relembrando, a gente tem que identificar a primeira vela do movimento, a gente tem que identificar a abertura e o pavio da abertura, e a gente tem que observar se tem pavio. Por exemplo aqui, primeira vela do movimento da venda, que teve esse movimento de compra, e encerrou esse movimento de compra para dar o início de um movimento de venda, que é a primeira vela do movimento da venda. Ela iniciou esse movimento vendedor. Então, se ela iniciou o movimento da venda, ela é uma vela que a gente pode fazer a marcação do canal do limite do mercado. E como assim canal do limite? A gente pode fazer o canal dessa limitação de mercado. A gente pode traçar aqui a abertura e o pavio da abertura. Então, vai ficar essa marcação aqui. Se você quiser marcar aqui na própria Cotex, você vai pegar aqui o lápis, vai lá no fundo e encontrar aqui o retângulo. Clicou no retângulo, vai aparecer esse retângulo aqui e você vai arrastar até aqui a primeira vela do movimento da venda, marcou a abertura e marcou também o pavio da abertura. Aí, como a gente vai fazer a nossa operação? Como vai ficar a nossa operação? Primeira coisa, a gente não vai observar o momento da operação agora. Vai ter que ter mais filtros de entrada, que seria aqui, por exemplo, fez aqui a primeira vela do movimento da venda. Então, a gente teve essa reversão, porque teve o movimento da compra, terminou o movimento da compra e iniciou o movimento da venda. Então, já que é uma vela vermelha, a abertura dela vai ficar aqui na parte superior.
Então a gente pode marcar a abertura e podemos marcar também, ó, o pavio da abertura. Pronto, a gente fez isso. O que a gente tem que fazer? Vamos marcar aqui de vermelho, já que é uma vela vermelha, porque a marcação vai ter que ser vermelha. Para ficar mais fácil para você, você vai bater o olho e já vai conseguir descobrir qual tipo de operação você vai ter que fazer. Porque essa operação é a operação de fraqueza do movimento, que a gente encontra aqui, que é o pavio da abertura, e lá na frente a gente tem que encontrar o pavio do fechamento. Aconteceu literalmente a rejeição do preço, onde a vela vermelha rejeitou, o pavio do fechamento rejeitou o pavio da abertura. Então isso daqui é um movimento de rejeição de preço. Mas também tem alguns critérios que tem que seguir. Agora a gente vai ter que identificar o que? O rompimento e a confirmação do rompimento. Aqui, como confirmou e fez um gap, ela conseguiu terminar aqui em cima, mas aqui não tem problema se não deixar pavio. Agora a gente tem que esperar o que? O rompimento dessa marcação, o rompimento desse canal, e quando for romper, ele tem que romper para cima, obviamente. Então rompeu aqui para cima e a próxima tem que confirmar da mesma cor do rompimento. Se for aqui uma vela vermelha, não é confirmação do rompimento para a gente conseguir utilizar a nossa limitação no mercado. Então tem que fazer aqui o rompimento com uma vela verde, já que o canal é da venda. Então rompeu aqui a extremidade fazendo uma vela verde e a próxima também é uma vela verde. Se você for observar, essa vela nasceu com gap, então tem esse pequeno espaço entre essa vela e essa vela. Se você for observar, o fechamento dessa vela, ela teria que ter terminado certinho na abertura dessa vela atual. Então, como a gente vai observar o gap? A gente marca aqui a vela atual, e se a abertura dessa vela está aqui e o fechamento está aqui embaixo, essa vela não terminou aqui, ela terminou bem aqui na abertura, que é bem onde eu fiz a marcação. Então, na verdade, essa vela não terminou aqui embaixo, a gente tem que fazer ou o preenchimento ou a correção. Como sobrou espaço, é um preenchimento. Então, a gente vai preencher até chegar aqui na marcação que eu fiz, que é a marcação da abertura. Ou seja, o fechamento dessa vela tem que estar alinhado com a abertura dessa vela vermelha aqui. Então, sempre assim, fechamento e abertura tem que estar alinhado. Por exemplo aqui, não aconteceu gap, porque o fechamento dessa vela está alinhado com a abertura dessa vela. Novamente aqui, fechamento e abertura. Se você for observar pertinho, ela está alinhado, ela não nasceu com gap. Por exemplo aqui também, ó, fechamento e abertura, ela está alinhado certinho, então não teve gap. Aqui teve gap, ó, teve aqui o fechamento e a abertura. E como a gente vai conseguir fazer aqui essa correção? A gente vai marcar a abertura, então marcamos a abertura. E se ficou para fora, é uma correção ou é um preenchimento? É uma correção. Na verdade, ela não terminou aqui embaixo. Na verdade, ela terminou um pouquinho mais acima. E se ela terminou acima, ela não fechou aqui embaixo. Ela terminou aqui em cima, fazendo uma vela vermelha que não fechou aqui embaixo e sim fechou um pouquinho mais acima. Porque, ó, agora sim a gente tem o fechamento e a abertura alinhada com o preço. É assim que você consegue identificar a manipulação do preço, que é o gap das corretoras. Todas as corretoras vai ter gap, e isso é uma forma da corretora te manipular. Então é por isso que tem várias corretoras que tem diferentes tipos de gap, ela pode manipular o seu preço. Então vamos lá. Aqui a gente teve a primeira vela do movimento da venda, porque a primeira vela que ela terminou esse movimento da compra e iniciou esse movimento da venda. Então ela é a primeira vela do movimento vendedor. A gente pode marcar a abertura e o pavio da abertura, e já que é uma vela vermelha, a abertura dela vai ficar sempre na parte superior. Se fosse na vela verde, a abertura ficaria na parte inferior, que é na parte de baixo. Mas como é vermelha, é na parte superior. Pronto, marcamos o canal. A gente tem que esperar no futuro ela romper aqui para cima. Já que a vela vermelha tem que romper para cima a parte da sua abertura. Rompeu e tem que confirmar com a mesma cor, com a vela da mesma cor. Rompeu verde, tem que confirmar verde. Se for uma vela vermelha, não tá válido. Mas como eu falei, se essa próxima nasceu com gap, ela terminou um pouquinho mais acima. E se ela terminou um pouquinho mais acima, ela fez o que? Ela não deixou liquidez. Ela terminou aqui expirada. Ou seja, quando vier aqui no futuro e conseguir rejeitar essa primeira vela de venda, conseguiu fazer uma fraqueza do movimento da venda, a gente já tem uma leitura muito forte para compra. Mas como essa vela aqui não deixou pavio, não deixou interesse, você não pode pegar essa operação. Na verdade, você pode pegar, só que ela vai ficar muito mais fraca, porque não tem interesse de compra. Então, se a gente tem fraqueza na venda, mas não tem interesse de compra, vai ficar mais arriscado para você. E por que aqui ficou ruim? Porque a gente tem vários cenários que a gente pode adicionar confluência na nossa análise, que vai ficar ruim e que vai ficar bom. Por exemplo, aqui ficou ruim por quê? Porque não deixou liquidez. Outra coisa que ficou ruim, essa vela aqui, ela já rompe o nosso canal com o pavio. Se ela já rompe o canal com o pavio, já está inválido para a gente utilizar esse canal. Esse canal que a gente fez, a gente marcou esse canal, ele não vai funcionar mais para a gente, mesmo que toque aqui esse pavio rejeitando
essa vela aqui. Então essa vela de venda rejeitou de entrar nessa vela, porque conexão é basicamente o que? A conexão do movimento é sempre quando você pega a abertura dessa primeira vela do movimento, e se essa vela vermelha que tivesse rompido aqui para baixo, ela teria força de venda. E por que força de venda? Porque ela entrou dentro do movimento vendedor. Se você for observar, a gente tem a abertura dessa vela, e a abertura dessa vela representa o domínio vendedor. Então, quando alguma vela vermelha consegue romper para baixo, ela tem força de venda. Aqui, essa vela verde conseguiu romper para cima. Ela tem força de venda? Não, porque ela rompeu esse domínio comprador. Porque na ponta desse pavio não tem ação dos vendedores, tem ação dos compradores. Porque se você colocar no tempo gráfico menor, você vai ver que dentro desse pavio tem ação dos compradores. Então, na ponta dele tem ação dos compradores. E na abertura, bem nessa parte aqui, tem a ação dos vendedores. Se conseguir romper para baixo, tem força de venda. Porque é a parte do seu domínio que ela tem força de mercado. Aqui tem domínio vendedor. Aí tem dois tipos de domínio. O domínio da abertura, o domínio do corpo e o domínio do pavio. Quando rompe o domínio do pavio, como aqui, ela não tem força de compra. Que a força principal de compra é quando ela entra para dentro de domínio comprador. Para dentro aqui do domínio do corpo. É como se fosse aqui. Ela só teria força de venda se essa vela aqui tivesse conectado, ou deixando uma palavra mais fácil, tivesse rompido o nosso domínio vendedor. Aí sim a gente teria força de venda. A gente teria uma leitura maior de venda do que para compra. Mas como aqui ela rejeitou esse movimento, o pavio dessa vela, o pavio do fechamento. Lembre-se disso. Pavio do fechamento, tocando aqui no pavio da abertura, ou aqui no corpo também, pode tocar no corpo aqui também, tanto faz. Vai ser um tipo de rejeição no mercado, é uma fraqueza na venda. Ela tá demonstrando para você que ele não tem força de venda. Pelo contrário, ela tem fraqueza na venda. E se tem fraqueza na venda, a gente já pode ter leitura de compra muito forte. Mas como eu falei, como aqui ela já conseguiu romper o nosso canal, essa vela já rompeu o nosso canal, não vai mais ficar válido para a gente. Então vamos observar mais cenários aqui. A gente observou a nossa primeira vela do movimento da venda. E por que primeira do movimento da venda? Que terminou esse movimento comprador. E se terminou esse movimento comprador e iniciou esse movimento de venda, essa vela aqui é a nossa primeira vela de venda. Então, a gente pode marcar aqui. A gente marca o corpo. A gente pode marcar também o pavio da abertura. Marcamos o corpo, o pavio da abertura. A gente espera romper e a próxima confirmar. Aí no futuro, o que a gente vai ter que identificar? Que o pavio dessa vela consiga rejeitar o pavio dessa vela, ou seja, pavio do fechamento, rejeitando, ou seja, retraindo no pavio da abertura dessa vela aqui. Mas lembra que eu falei? Se já rompeu a nossa marcação, já era, você não pode operar. E também porque ficou ruim? Porque essa vela de compra, ela não deixou interesse comprador, ela não deixou pavio, ela terminou, a gente chama ela de expirada, ela não deixou interesse. Então, se não deixou interesse de compra, não adianta operar comprado, porque aqui você operou comprado, mas poderia dar muito mais ruim do que certo. Então, vamos encontrar mais exemplo aqui. Aqui a gente tem o que? Primeira vela do movimento da venda, porque disso teve aqui essa reversão. Terminou o movimento da compra e começou o movimento da venda. Vamos marcar aqui, ó, abertura e pavio da abertura. Toda a vela vermelha a gente marca na parte superior. Aí no futuro, ela tem que romper e tem que confirmar com uma vela verde. Se não confirmar, aqui cancela. Ela tem que confirmar com a vela verde. Vamos observar mais cenário agora na compra. A gente teve essa primeira vela do movimento comprador. E por que disso? Que ela terminou todo esse movimento de venda e começou aqui esse movimento de compra. E ela é a nossa primeira vela do movimento de compra. Então, no futuro, o que a gente vai esperar? O rompimento e a confirmação do rompimento. Se confirmou aqui e for uma vela verde, ela não confirmou do jeito ideal que a gente espera. Tem que fazer aqui o rompimento vermelho e confirmar vermelho. Se fez aqui uma vela verde, aqui não é uma confirmação ideal. A gente não pode pegar uma possível operação. Vamos observar mais cenários aqui. Vamos observar algum cenário que deu certo aqui. Por exemplo, a gente teve essa primeira vela do movimento comprador. E por que disso? Finalizou o movimento de venda. Teve essa primeira vela, segunda vela do movimento de venda. Aqui acabou o movimento de venda, que começou o movimento de compra. Então aqui é a nossa primeira vela do movimento comprador. A gente pode marcar a abertura e o pavio da abertura. A gente pode fazer essa marcação. Aí vai ser o seguinte, a gente faz essa marcação e joga lá na frente e tem que fazer o que? Rompimento, rompimento e confirmação da mesma cor. Fez isso, a gente tem uma confirmação muito forte. A gente já pode pensar em operação quando alguma vela verde, o pavio dela conseguir rejeitar alguma parte desse canal.
que é ou no pavio ou na abertura. Então, aqui não conseguiu encostar, então a gente não tem operação. Aqui conseguiu encostar, a gente tem operação. E por quê? O que ela fez aqui? O que ela trouxe de informação pra gente? Essa vela é uma vela verde, é a primeira vela do movimento da compra. Tem que ser a primeira vela, não pode ser a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Tem que ser a primeira vela, rejeitando esse movimento de compra, rejeitando essa primeira vela do movimento comprador. Aqui não importa, tá? Tem várias velas, porque o que a gente vai observar é somente essa primeira vela aqui. A gente marca a abertura e o pavio da abertura. Traça lá na frente, rompimento, confirmação. Aí no futuro a gente espera uma vela verde, que o pavio do fechamento estiver tocando aqui. Ou no pavio da abertura, ou aqui no corpo, que é a parte da sua abertura. Se ela conseguiu ficar dentro do canal, o pavio, e o corpo ficou abaixo, a gente já tem uma operação de venda. A gente já pode operar vendido. O ponto mais seguro de operação vai ficar onde? Quando passar aqui, ou da liquidez, que seria o pavio aqui, da parte do seu fechamento, ou aqui na ponta do canal, que seria a segunda marcação, seria a marcação de cima. Então, quando essa vela aqui tocasse aqui em cima, você poderia pegar a sua operação. E por que aqui ficou forte? Porque se a gente for ver, a gente for colocar mais confluência na nossa operação, a gente teve aqui essa primeira vela do movimento da venda, a gente pode marcar o domínio da abertura. E por que domínio da abertura? O que a gente pode fazer aqui, a gente pode descobrir se esse movimento teve conexão. E como a gente vai descobrir isso? A gente vai ver se alguma dessas velas, a partir do rompimento até aqui a última vela que fez essa pernada, se ela já consegue fazer conexão. E ela conseguiu. Essa vela aqui conseguiu entrar para dentro de domínio de venda. E por que para dentro do domínio de venda? Porque aqui na parte da sua abertura tem domínio vendedor. E lembra que eu falei? Domínio vendedor na parte da sua abertura é muito forte. Aí quando rompe para baixo, ela tem força de venda. Então esse movimento aqui, ele tem força de venda. E tudo que estiver dentro desse movimento, ele vai ter força de venda. Só que qual que é o problema aqui? Ela fez essa vela verde e conseguiu rejeitar esse movimento de compra. Então a gente já teria uma leitura muito forte de compra. Mas como aqui ela conseguiu romper, ela conseguiu devolver o rompimento dessa conexão no movimento da venda, a gente tem que pegar uma operação um pouquinho melhor. A gente tem que pegar a margem um pouquinho melhor. Ou a gente pega na liquidez, que o mercado conseguiu chegar na liquidez, seria o seu ponto de entrada. Ou melhor ainda, se pegar aqui, ó, no ponto extremo, que seria aqui, ó, na parte superior do nosso canal. Aí a gente pegaria a nossa operação muito melhor. Mas aqui, se você pegou na liquidez, deu muito certo, deu essa retração aqui linda para você. Vai ficar melhor ainda dos cenários se você observar a liquidez do mercado também. Por exemplo, como a gente quer operar vendido, você tem que ver se o mercado tem liquidez. E o mercado tem liquidez à venda para ser buscada. E toda a liquidez eu vou sempre ressaltar em todos os vídeos. Porque sempre algum vídeo deve ter uma pessoa nova no canal. Então sempre eu vou ressaltar toda a liquidez. É todo o pavio do fechamento. Então o pavio do fechamento da vela vermelha é uma liquidez de venda. É uma liquidez a ser buscada. Vamos pensar assim. Todo o pavio de venda que não for rompido com o corpo é uma liquidez a ser buscada. E o que seria isso? Por exemplo aqui, ó. A gente tem essa vela vermelha, a gente tem o pavio dela. O pavio dela do fechamento, o pavio da parte de baixo, da parte inferior, é o pavio da liquidez, a liquidez de mercado, é a liquidez da venda. Se você for observar, essa vela vermelha conseguiu romper essa liquidez. Então ela trabalhou essa liquidez de venda, ela conseguiu buscar essa liquidez de venda. E lembra que eu falei? Toda a liquidez é sempre buscada. E sempre for liquidez de venda, vai ser fechada, vai ser buscada pela própria venda. E toda a liquidez de compra vai ser buscada pela própria compra. Por exemplo aqui, ela deixou mais liquidez de venda. Somente no futuro que ela conseguiu buscar. E aonde a gente tem liquidez de compra? A gente tem aqui liquidez de compra. A gente pode marcar. Aqui de novo, fez outra liquidez de compra e não conseguiu ser rompida. Mas aqui, ó, essa vela foi capaz de romper essa liquidez e rompeu essa liquidez. Então, ela fechou essas duas liquidez de compra. Lembra que eu falei? Aqui é o mesmo exemplo. Se o mercado tem liquidez de venda, ela não foi fechada, ela não foi trabalhada. Ser trabalhada seria basicamente quando o mercado conseguir romper com o corpo. Aí sem essa liquidez, não seria mais válido para você, porque ela já foi trabalhada. Mas aqui foi o seguinte, ela não foi trabalhada, essa liquidez de venda existe. Então, quando a gente tiver leitura de venda, o mercado ele vai descer muito mais fácil aqui, porque o mercado ele tem liquidez, ele tem interesse de venda para ser buscado. Então, qual que é a leitura que a gente tem? A gente tem uma leitura muito forte. A gente teve essa rejeição na compra. Então, essa vela verde conseguiu rejeitar esse movimento comprador. Também o que? A gente teve o rompimento e confirmação. Tem que ser isso, não pode ser aqui uma vela verde. Tem que ser
rompimento e confirmação da mesma cor do rompimento, onde esse movimento aqui, essa pernada de venda, ela tem que estar fazendo conexão com o movimento de venda para ficar melhor ainda a sua operação. Porque lembra que eu falei? Vamos sempre colocar todas as confluências possíveis. Para a gente colocar a mais na nossa operação, sempre vai ficar melhor. Mas de começo, para você não embolar, é sempre isso. Conseguiu rejeitar o pavio do fechamento nesse canal, que é o canal da abertura e do pavio da abertura da primeira vela do movimento, onde teve rompimento e confirmação, você já pode pegar essa operação de venda. Eu só estou colocando confluências a mais para quem já é mais avançado, mas para quem é iniciante é basicamente isso. A gente encontra aqui a primeira vela do movimento, que a gente identificou. Então aqui foi o primeiro passo. A gente encontrou aqui, primeira vela do movimento. Qual que é o segundo passo? Rompimento e confirmação. Então aqui a gente teve rompimento e confirmação, teve o segundo critério. E qual que é o terceiro? No futuro, a gente tem que observar se alguma vela verde consiga tocar dentro do canal, e esse canal não pode ser rompido nenhuma das vezes que ela conseguir tocar aqui. Por exemplo, o que seria isso? Por exemplo, o pavio dessa vela conseguiu romper a parte superior, não vale mais. Por exemplo, essa vela verde já consegui romper a parte superior, não ia valer mais. Por exemplo, aqui também, essa vela vermelha consegui romper a parte superior, não vale mais. O que ela pode? Ela ficar aqui dentro, ela pode sim, mas se ela romper, já vai ficar inválido para você. E o nosso terceiro critério é ser na primeira vela do movimento, rejeitar o canal. Então, são esses 3 critérios para você conseguir fazer a operação de limite do mercado. Essa é a base que você tem que ter. Agora vamos observar uma coisa muito importante que é o tema dessa aula. Por exemplo aqui, sempre observe o pavio dessa vela. O pavio dessa vela e observe aqui atrás. Encontrou o corpo, toda a retirada de pavio que esteja mais aqui atrás não vai ser válido. Por exemplo, aonde a gente tem pavio? Aqui e aqui. Se esse pavio aqui tivesse tocado em simetria com esse pavio, seria uma retirada de pavio. É como se fosse esse pavio não existisse mais, então a gente não poderia fazer a marcação desse canal. Vamos buscar mais exemplos aqui, por exemplo. A gente teve aqui esse canal, que a gente encontrou a nossa primeira vela do movimento da venda. A gente vai marcar o pavio até encontrar o próximo corpo. Encontrou o corpo, a gente vai observar esse pavio, se esse pavio não fez nenhuma retirada. Aqui quase tocou, mas se ele tivesse tocado aqui, ó, seria uma retirada de pavio. E retirada de pavio, a gente já sabe que é como se fosse esses 2 pavios não existisse mais. E se não existe mais, não tem como a gente traçar o nosso canal. Então vamos observar, vamos encontrar algum cenário que aconteceu isso. Por exemplo aqui, a gente teve a nossa primeira vela do movimento da venda, porque aqui terminou o movimento da compra e iniciou o movimento da venda. Então a gente sabe que aqui é a nossa primeira vela do movimento da venda. Então a gente pode marcar um canal na abertura e no pavio da abertura. A gente sabe que a marcação é onde? Na parte superior dessa vela. Então aqui no futuro, a gente tem que observar o rompimento e a confirmação. Então, a gente tem o critério, observou aqui, identificou a primeira do movimento, identificou aqui o rompimento, identificou a confirmação do rompimento. Então aqui a gente teve os 3 critérios básicos. E depois observou o que? O pavio dessa vela conseguir rejeitar aqui a vela vermelha. Rejeitou essa vela vermelha. O pavio dela rejeitou ou o pavio ou o corpo, já é uma rejeição. O que é interessante, lembra que eu falei, não pode romper o canal. Nenhuma dessas velas daqui poderia romper o canal, e não rompeu. Não pode romper a parte de baixo. Se o pavio dessa vela, por exemplo, romper aqui, tá tudo certo. Se romper aqui, tá tudo certo. Se romper aqui, tá tudo certo. Só não pode romper a parte de baixo, que é a parte da sua primeira marcação. Aí, o que ela fez aqui? Ela conseguiu rejeitar essa venda. Se você for observar o corpo dessa vela, ela não conseguiu entrar para domínio vendedor. Ela não conseguiu romper para baixo essa nossa marcação de domínio de venda. Porque domínio vendedor é bem na parte da sua abertura. Então, se rejeitou, se o pavio dessa vela, o pavio do fechamento, tocou aqui no pavio da abertura, rejeitando esse movimento, a gente tem leitura de compra. Mas vamos observar por que aqui você tomaria esse loss. Aí eu sei que muita gente vai falar aqui, ah, mas aqui não deu certo, você tomou loss e essa estratégia não funciona. Mas você está operando errado. Por quê? Você tem que observar essa vela aqui, o pavio dela, e fazer uma marcação até encontrar o próximo corpo. Encontrou o próximo corpo, você vai identificar o quê? Que essa vela, o pavio dela, conseguiu fazer uma retirada de pavio com esse pavio. Esse pavio tocou em simetria junto com esse pavio. É como se fosse que esses 2 pavios aqui não existissem mais. E se ele não existe mais, não tem o porquê você fazer essa marcação de canal. Você não pode fazer essa marcação, porque esses 2 pavios aqui, eles já foram retirados.
Ó, ele conseguiu tocar em simetria. E se tocou em simetria, ó, pô, ele já conseguiu tocar aqui, ó, em simetria. E se já tocou em simetria, aqui esse 2 pavio não vale mais. É como se fosse aqui, ó, não existisse mais 2 pavio. Então não tem por que você fazer essa marcação de canal. Aqui, o pavio dessa vela não conseguiu rejeitar em nada. Então se você for observar, esse pavio não conseguiu rejeitar em nada. Então você não pode fazer a sua operação de jeito nenhum. Você não pode operar comprado aqui. Você tomaria esse loss por conta desse motivo. Por conta que você tem que observar todo o cenário. Você não vai operar nada aleatório. Não é o que aconteceu um padrão que você vai operar. Por isso que eu sempre falo para você, identifique todos os critérios, todas as confluências possíveis para você conseguir colocar na sua operação. Quanto mais confluência, melhor. Quanto mais confluência de um lado e menos confluência de outro, vai ser muito boa a sua operação, vai dar muito certo e é desse jeito que você vai conseguir diminuir o seu loss e começar a aumentar a sua assertividade. Porque o trade é basicamente isso, você procurar por sempre aumentar a sua assertividade. E como que eu vou fazer isso? Tendo todo o conhecimento que eu sei. E todo esse conhecimento que eu sei, eu te passo de maneira organizada. São 20 aulas. E de bônus você vai ganhar 3 indicadores para você utilizar junto com o auxílio aqui do nosso operacional. Então, são várias confluências que você vai colocando aqui no operacional para ele ficar mais forte, para você conseguir identificar se o mercado está alinhado com você, para você conseguir identificar o motivo do seu loss e o motivo porque você está ganhando. Que essa é a maior magia, é o maior segredo que você tem que ter, é o maior segredo que você tem que saber, é você observar o porquê você está ganhando e o porquê você está perdendo. E isso eu sempre falo em todos os vídeos que isso é muito importante. E para quem não sabe o motivo porque está perdendo, o motivo que está ganhando, é porque você está operando na sorte. É como se fosse, aqui, é como se fosse um cassino. Se você operar na sorte, é como se fosse um cassino, é como se fosse um jogo de azar. E você vai perder muito dinheiro sem saber o motivo. Então não adianta fazer muito dinheiro algum dia e depois perder logo em sequência. É essa dor que muita gente sente. Ela consegue alavancar a banca para 1.000, 2.000 reais, 3.000 reais, mas também não está sabendo o motivo porque você ganhou e também não está sabendo o motivo porque você perdeu. Então é essa análise que você tem que ter. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar alguma coisa positiva que você conseguiu aprender nessa aula. Então, se você gostou dessa aula, aconselho também você ver a próxima aula que está aparecendo aqui na sua tela, que eu tenho certeza que você também vai gostar. Então, bora a próxima aula, tamo junto, é nóis!